Te veio, seja membro caso queira ajudar o canal, eu agradeço. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Se gostar, essa obra é insana. Começa com o prota vendo uma foto. A pessoa da foto parece com ele. Ele diz que não imaginaria que a primeira coisa que ele veria sobre ele depois de 5 anos seria um obituário. 3 anos atrás, sua mãe, que já sabia da doença, passou o resto da vida tentando encontrar o filho desaparecido. Mostra alguém falando no velório que ela foi para um lugar melhor depois de ficar tanto tempo doente. Mostra ele vendo uma pilha de cartazes de desaparecido de seu irmão. Ele sai da sala. O prota desistiu de achar seu irmão mais novo, e então, deixou a Coreia quando se alistou para servir na África. Em seus pensamentos ele fala que tem certeza que não terá motivos para retornar à Coreia novamente. Volta para o presente. Quando o corpo de seu irmão foi encontrado, essas eram as coisas em sua posse. Ele vê a foto com o irmão dele de armadura. Se pergunta se ele estava participando de um filme. Também tinha um relógio de bolso. Era o presente que o prota deu para ele, para desejar boa sorte na prova de entrada na faculdade. Mostra o passado. O irmão dele falando que precisava mesmo de um relógio e o agradece sorridente. O prota fala para ele que esse é muito mais estiloso que um relógio digital. Ele ri e pergunta o que ele achou da sua esperteza. O irmão dele fala que as iniciais eram de seu nome, mas pergunta o que era o K. O prota pergunta o que ele estava falando, diz que o último nome dele era Chá. O irmão dele pergunta como que Chá é escrito como K. E fala que é Chá. O prota fica surpreso e pede para o irmão devolver. O irmão pergunta o porquê. O prota fala que é para reclamar com o cara que fez. E fala que o cara vai ter que consertar agora. O irmão fala para deixar pra lá, que ele vai ficar com o relógio mesmo assim. O prota em seus pensamentos diz que se algum dia precisar assinar seu nome ele vai escrever com K. O relógio começa a funcionar e o prota fica surpreso. Se pergunta se o relógio não estava quebrado. O prota começa a ouvir uma voz. A voz fala: ao meu irmão, que um dia estará com meu diário em suas mãos. O prota sua frio. Quando estiver com isso em mãos, muito provavelmente, já terei partido desse mundo. O prota se pergunta se o que ele está ouvindo é uma alucinação. Mas não tem nada instalado no relógio. Era a voz de seu irmão que fala: eu sinto muito por minha culpa, você passou por muitos problemas, não foi? Ele só queria conseguir achar um remédio para curar a mãe deles. Ele pensou que conseguiria voltar bem rápido, mas acabou indo embora desse jeito. Então mostra o que aconteceu com o irmão dele. 9 de outubro de 2013. Ele recebeu uma mensagem. O assunto era muito estranho para ser usado como spam, e especificou se ele queria participar ou não. Normalmente ele iria ignorar isso, mas a mãe deles doente no hospital veio à sua mente. Então ele disse a si mesmo que iria. Com o pensamento de que poderia ser verdade. Daquele dia em diante ele começou a ter sonhos estranhos. Dia 12 de outubro de 2013. Aquilo definitivamente não era um sonho, ele tem certeza que era real. Ele tem certeza de que tinha elfos e anões lá. Era um mundo que orcs, trolls e espíritos de dragões rugindo. No centro de tudo aquilo existia a Torre do Deus do Sol. E os rumores diziam que se você passasse nos desafios do obelisco, iria se tornar um deus. Porém, tudo o que ele queria era o remédio que existia dentro da torre na forma de elixir. 28 de outubro de 2013. Ele formou um grupo com pessoas que pensavam como ele e começaram a subir a torre. Mas, se ele for comparar aquele lugar com o mundo real, aquele lugar não era para ficar de brincadeira. 9 de novembro de 2013. Ele decidiu fugir de casa. Provavelmente vai ter que ficar fora só 6 meses, e desse jeito ele cortou sua conexão com o mundo real. 1 de dezembro de 2013. O nome do grupo era Artia. Artia era o melhor em todos os sentidos. 7 de setembro de 2014. O ritmo de conquista deles era mais lento que o esperado, então provavelmente vai levar mais de um ano. 11 de novembro de 2014. Um conflito surgiu com um clã de alto nível. O ritmo de conquista deles encontrou um obstáculo. 31 de fevereiro de 2015. Não conseguiram chegar a um acordo. Eles vão entrar em guerra. 2 de 2000. Um clã que era aliado foi destruído. 4 de março de 2016. Tem alguém que ele ama. 16 de setembro de 2016. Mais uma guerra surgiu. 2 de janeiro de 2017. A guerra ainda acontece e todos estão exaustos. 6 de junho de 2017. Eles têm um traidor. Existe discórdia no clã inteiro. Todos estão começando a suspeitar um dos outros. 1 de julho de 2017. Seu corpo estava ficando pesado. Ele estava viciado. 30 de outubro. Metade dos membros deixaram o clã. Estão sendo derrotados na guerra.
Seu corpo está se deteriorando aos poucos. 1 de novembro. A mulher que ele amava apunhalou seu coração e o deixou. Seu corpo está começando a apodrecer. Em uma data não muito precisa. Ele diz que está com saudades do irmão. 1 de fevereiro de 2018. Ele é o único que restou em Atria. Ele se pergunta onde as coisas começaram a dar errado. 28 de fevereiro de 2018. Agora ele tem o Elixir. Mas não consegue mandar ele para casa porque está cercado de inimigos. Foi aí que ele foi perceber que não tinha uma pessoa no mundo que estivesse ao seu lado. Mas não pode mostrar para aquelas pessoas que é fraco. Por isso ele está deixando todas essas notas. Fala que se ele ouvir todas as notas, ele tem certeza que o Prota vai conseguir o Elixir e levar para a mãe deles. Prota começa a tremer. Então ele gira o relógio. Mais uma vez a mensagem continua. Para quem não entendeu, o relógio era o diário do irmão dele. Ao meu irmão que um dia estará com esse diário, se você, espero que escute essas notas algum dia. O Prota nem percebe e já é noite. Surge uma mensagem sucessão inicializando. Ele sente algo em seu corpo. Era mana. Ele se pergunta se é o poder que aquela torre e as pessoas do outro mundo possuem. Ele sente dor. A mensagem continua. Ao meu irmão que escutará isso algum dia, e mostra o irmão dele todo ferrado. Despertar completo. Processo de sucessão está completo. Por favor, complete a sucessão após seu corpo estar perfeito. Processo atual, 5%. Sua condição atual é solução incompleta. A habilidade de seu corpo avançou parcialmente. Sua natureza foi descoberta. Suas habilidades foram adicionadas. Você só pode registrar seu jogador no obelisco. Mostra a janela de status do Prota. Em seus pensamentos diz que agora sabe exatamente o que aconteceu com seu irmão. Agora, sabe por que alguém deixou ele para a morte e por que ele voltou para ele desse jeito depois de 5 anos. Se esse é o caso, ele tem que o vingar. Segundo as regras daquele mundo, ele fará o mesmo com todos eles. Prota se pergunta se aquilo é o que chamam de janela de status. E que parece mesmo com o jogo. Depois de completar seu despertar, estava escrito que seu corpo iria ser ajustado de acordo, mas suas habilidades ainda estão muito baixas. Natureza, sangue frio, você sempre irá ter uma racionalidade em qualquer situação. Você é completamente imune a qualquer coisa que mexa com controle mental, como acusações ou lavagem cerebral. Ele fala que sua natureza não é ruim. Proeza da visão dracônica. Os olhos de dragão. Eles penetram até mesmo a verdade. Você consegue visualizar parte da habilidade de alguma pessoa ou objeto com antecedência. O Prota fala que seu irmão encontrou o dragão ancestral Calatus, e formou um contrato no andar 11, se pergunta se aquilo foi o que sobrou dele. Sentidos fortalecidos. Seus 5 sentidos foram aumentados drasticamente. O Prota acredita que deram esses sentidos fortalecidos porque funciona bem com sua natureza. Mas o que realmente chamou sua atenção foi aquela última. Porque aquilo é clarividência, diz que provavelmente era por causa daquilo ali. O Prota fala que vai assim por enquanto. O Prota sente que seu irmão quisesse que ele encontrasse o Elixir e saísse sem fazer mais nada. Mas o Prota acha que não consegue fazer as coisas desse jeito. O Prota faz umas ligações. E já resolveu o que tinha para resolver. Colocou sua casa à venda e queimou seu uniforme militar junto com sua mochila. Comprou uma mochila nova e colocou água, comida, algumas facas como as que ele usava no batalhão, e um kit de primeiros socorros. Ele queria ter conseguido armas e explosivos no mercado negro. Mas se não conseguisse balas constantemente, iria ser mais um contratempo. O Prota se pergunta se a primeira rodada já começou há uma semana. Jogadores que começam tarde recebem vantagens. Baseado do quão tarde começam. Quanto mais perto alguém fica de alcançar o primeiro lugar, mais pontos vai poder acumular. E também tem coisas escondidas que novatos podem se aproveitar, diz que aquela coisa deve estar prestes a aparecer. Aparece uma fumaça preta densa. A fumaça se transforma em uma porta. O Prota diz que vai fazer com que aqueles do outro lado saberem com quem estão mexendo. De hoje em diante seu nome é Chajun Vou. Você entrou no andar 0. Cujo tutorial começa. O Prota abre os olhos. E diz que entrou mesmo. O lugar é exatamente como ele viu nas notas. A torre tem um teste de entrada para os jogadores que têm a chance de se tornarem um deus. Em prol de escalar a torre. Deve-se provar que está apto a fazer isso. O lugar onde se testa se alguém é qualificado. É o tutorial. Além desse lugar, é onde as pessoas que machucaram seu irmão estão. Ele fala que vai estar lá logo logo. Para entrar na torre, ele primeiro tem que conseguir muitos pontos e passar no tutorial. O resultado avassalador.
Não pode aceitar nada menos que ser o primeiro lugar. Ele pega uma máscara. Aqueles pedaços escondidos estão ali também. Ele tem que juntar o máximo possível para evoluir seu estado imperfeito. Antes de começar a subir a torre, tem que upar o máximo possível. Ele vai se focar nisso por enquanto. Aparece uma voz com um vórtex azul, e fala uma visita em uma hora dessas. Acho que não conseguiria o encontrar e que ele iria embora. A voz toma forma. O prota se prepara para a briga. A figura diz que não importa quão grande seja seu coração, se agir daquele jeito ele vai ficar magoado e pede para o prota baixar as facas. Ele se apresenta, diz que é um administrador daquele andar e também um guia, seu nome é Ibelquera. Ele fala que eles se encontrarem ali deve ter sido obra do destino e pergunta se ele não vai o cumprimentar. Pergunta se o prota acredita nele. O prota balança a cabeça dizendo sim, fala que o conselho de um administrador pode ser algo que as pessoas descartam. Mas é bom mantê-lo em mente. O administrador diz de algum jeito, já sabe sobre o que eles são. Ele achou que o prota fosse só uma pessoa muito tímida, já que está com uma máscara no rosto. Fala que já que o prota está familiarizado deve ser mais fácil conversar com ele. O tutorial é dividido em 6 blocos, divididos de A a G. Cada bloco tem seu próprio clima. Cada um com diferentes testes que devem ser concluídos. Durante o tempo permitido, sua pontuação será determinada com base em como você completa os testes. Todas as pontuações são somadas, e o resultado final será anunciado. Os benefícios de ter uma pontuação alta são: quanto maior a pontuação, mais recompensas terá futuramente. Fala que tem certeza que já explicou aquilo para ele e ri. O prota pergunta quanto tempo ele tem. O administrador diz que ele terá um mês. Não entendo como ele divide o tempo entre os blocos, é totalmente decididos por ele, o jogador. Eles estão atualmente há uma semana naquela rodada. O administrador pergunta de ele quer continuar nessa ou começar na próxima rodada. Em seus pensamentos o prota fala que o melhor grupo já deve estar muito longe, ao ponto de ser impossível qualquer novato conseguir os alcançar. Ele já esperava isso. O administrador fala que também, quando tentar passar de um bloco, é recomendado que forme um grupo de 3 a 5 pessoas. O prota pergunta se dito isso provavelmente ele vai conseguir uma pontuação maior se for sozinho. O administrador dá um sorrisinho. Diz que a torre aumenta a força do jogador de acordo com seu trabalho. Quanto maiores forem suas contribuições e seu trabalho se tornar mais notável, a forma que sua pontuação é calculada será ajustada separadamente, então não precisa se preocupar. Em seus pensamentos o administrador fala que geralmente esse tipo de jogador acaba de 2 formas. Eles acreditam plenamente em suas habilidades e morrem enquanto pagam de fortes e poderosos, ou eles se tornam incríveis. O administrador diz que vai começar o teste imediatamente. O teste do andar 0 começará agora. O teste: novato que está tentando se tornar um deus para subir a torre. Você deve provar que tem o que é preciso. Termo de conquista: você deve conseguir uma alta pontuação dentro do tempo imposto. 549 horas, 37 minutos 88 segundos. O administrador sai e o tempo começa a correr. Você acabou de entrar no bloco A. Desarme ou destrua todas as armadilhas desse andar. Tem algumas coisas indo em sua direção. Ele é atingido de raspão. O irmão dele havia falado das armadilhas, mas já que ele não sabe o lugar de ativação das armadilhas, saber disso não muda muita coisa. Ele vai desviando, coloca a mochila na frente para bloquear, eram flexas de aço. Ele tem a ideia de ficar mais perto da parede para diminuir a exposição de seu corpo o máximo possível. Vem uma flexa em direção à sua perna e outras partes de seu corpo. Prota tá se arrastando na parede. Uma dor extrema tomou seu corpo. Agora você está atordoado. Sua natureza, sangue frio, irá mantê-lo calmo. Você não está mais atordoado. Você desenvolveu tolerância à dor. Ele está cheio de flechas em seus pensamentos. O prota fala que sabia que era perigoso, mas não esperava que fosse tanto assim. Aquilo vai me deixar louco se continuar. Ele pega uma flecha que estava em seu braço e tira. Queima um algodão que deve ter algum remédio do kit de primeiros socorros. Ele está trêmulo. Você sofreu uma queimadura. Você agora está atordoado. Sua natureza sangue frio irá mantê-lo calmo. Você não está mais atordoado. Você desenvolveu tolerância a queimaduras. Em seus pensamentos o prota diz que quando as flechas foram disparadas, parecia que tudo foi calculado. Tinha um sinal muito fraco disso. Ele tem que achar o momento certo. Achar onde as flechas estão, apenas usando seus olhos, não vai funcionar já que está escuro. Tem que ouvir quando as engrenagens vão girar.
Esse é o momento perfeito para saber de onde as flechas estão vindo e para onde estão indo. Nesse exato momento tem que ouvir o som exato que a engrenagem faz. Ele usa os sentidos aumentados. Seu tato foi fortalecido. Sua audição foi fortalecida. O nível da habilidade sentidos aumentados aumentou em 0,8%. Ele começa a ouvir as engrenagens. E acha. Ele arremessa uma faca na direção. Ele acerta e desarma uma armadilha. Ele consegue detectá-las agora. Ele continua o percurso tentando desviar das flechas. Dependendo de como ele lidar com as flechas, vai ter uma diferença em qual estatística vai aumentar. Desviar de flechas azuis vai aumentar a agilidade. Sua agilidade aumentou 1 ponto. Bloquear flechas vermelhas vai aumentar a força. Sua força aumentou em 1 ponto. Ser acertado por flechas amarelas vai aumentar sua vitalidade. Sua vitalidade aumentou em 1 ponto. Em seus pensamentos, fala que quanto mais pontos acumulados, mas pode conseguir de sua classe. Mostra a janela de status. O prota se pergunta o demais vai ter um lugar daquele. O prota começou a sangrar pela boca. Uma coisa que o incomoda é que não tem como aumentar seu MP. Mesmo assim, se ele puder tirar vantagem disso e aumentar rapidamente as estatísticas que ele quiser. Mostra o administrador do tutorial vendo o prota e vários jogadores. Fala que quando mais observa, mais interessante ele fica. Sente que ele é o primeiro personagem de seu próprio tipo. Fala que por algum motivo seus olhos estão mais voltados a pessoas do bloco A que acabou de entrar que para as pessoas do bloco E. Fala que o prota com certeza é único. Mesmo que ele se qualificar, ainda vai ter que enfrentar muitos outros perigos. Mas se ele puder ser tão sensitivo assim e passar do resto, sente que muitos eventos interessantes irão surgir durante o tutorial. Você chegou ao ponto final. Aparece de novo a janela de status. Tirando o MP, todas as suas estatísticas aumentaram bastante. Se aprimorando tanto em um dia com certeza é muito benéfico. E não é só isso, sua força física, agilidade, resistência e poder destrutivo aumentaram também. O prota abre porta. Os tratamentos para seus machucados começaram agora. O prota fica sem entender. Ele anda enquanto observa o lugar para jogadores descansarem. Diz que finalmente pode respirar um pouco. Ele de repente cai. Meio lerdo se pergunta se dormiu, ele vê alguém misterioso de capuz. A figura manda ele adivinhar quem é. O prota vai para trás assustado. Se pergunta quem é aquele cara. Tem certeza que sua habilidade sentidos aumentados ainda estava ativada. Se pergunta como não percebeu que ele estava tão perto dele. Talvez ele seja. Então o prota pergunta se ele é um mercador misterioso. O mercador fala que é um alívio ver que sabe quem ele é. Fala que ama o prota. Chama de seu mais querido pedinte, mas corrige para cliente. Ele se apresenta como um mercador que estava de passagem. De vez em quando mercadores irão aparecer no ponto final para suprir os jogadores com aquilo que eles precisam em troca de um pagamento. Começando com coisas normais como comida, poções e livros de habilidades até todos os tipos de artefatos. Um mercador que vende tudo o que existe no mundo. O mercador pergunta se depois de chegar tão longe, algo que ele realmente precisa vem à sua mente. Fala que é um mercador que vende tudo o que há no mundo. Se precisar de algo, por favor o avise. O prota vai olhando as opções. Veneno de medusa. Chifre de bode de ouro. Olho esquerdo de Tiamat. Cada um daqueles artefatos é extremamente raro. Não tem como um jogador que está no tutorial conseguir comprar esse tipo de item. Em seus pensamentos o prota diz que não está no nível onde pode depender em artefatos ou habilidades. Vai focar em treinamento físico. Ele acha o que quer. Ticket de reset. Você pode voltar a um lugar que desejar. O prota pergunta como pode pagar por aqueles itens. O vendedor fala que com as estatísticas, só precisa pagar a quantidade certa. Eles são mercador que tem a consciência de apenas oferecer itens por preços justos. O prota vê alguns itens e fica cabisbaixo. Água mineral por 2 de força. Ele diz que aquilo é uma máquina de roubar estatísticas. O prota diz que tem uma coisa que gostaria de comprar. O mercador pergunta qual item. O prota oferece todos os pontos de estatísticas que ele conseguiu no bloco como pagamento. Ele quer comprar 10 tickets que reiniciem o bloco A. O mercador pergunta se ele está falando do ticket de reset. O prota fala que sim. O mercador diz que o prota é a primeira pessoa a querer comprar um. Geralmente as pessoas querem comprar algo que vai ajudá-las a passar do próximo estágio facilmente. Então ninguém quer algo que vai fazê-la repetir tudo que já fizeram novamente. O prota fala que é porque tem uma coisa que ele quer fazer. O mercante diz que entende.
Em seus pensamentos fala que o prota é interessante. Usar um ticket é incrivelmente simples. Se você rasgar um ticket em um lugar de sua escolha, você será transportado para a zona inicial. O mercador fala que agora deve ir na esperança que eles se encontram novamente. Então ele some. Todos os pontos adquiridos no bloco A serão tomados como forma de pagamento. O prota sente a força deixando seu corpo. Você adquiriu 10 tickets reset para o bloco A. O prota pega um ticket e rasga. Uma luz brilhante aparece. Esse é o andar 0. Onde o tutorial irá começar. O teste do andar 0 começará agora. Em seus pensamentos o prota fala que vai acumular o máximo de pontos que puder. Ele começa a fazer um percurso se defendendo de umas flechas. Aquela é a última vez dele fazendo aquela parte do tutorial. Assim como ele melhorou os sentidos enquanto repetia várias vezes aquele tutorial. A sinestesia agora está na palma de sua mão. A proeza da visão dracônica, uma habilidade que permite ele usar parcialmente os olhos da verdade do antigo dragão Calatus. Quando usou os olhos pela primeira vez ele ficou impressionado com a nova perspectiva que ele estava vendo. A proeza da visão dracônica o livrou de todas as cores no seu campo de visão. Tudo que ele conseguia ver era um fundo branco e linhas pretas. Linhas que formavam as formas das coisas. Seu irmão nomeou esse fenômeno de Geol. Você chegou ao final do bloco A. O prota fica surpreso por ter durado só 4 horas. Na primeira vez tinha sido 34. Então é um grande avanço para ele. Ele diz seus status cresceram um pouquinho. Com estatísticas assim vai ser mais que suficiente para não ser destruído pelos outros participantes. Os maiores jogadores provavelmente estão a caminho pro bloco SL. Demorar mais, não vai conseguir os alcançar. Agora é a hora que a competição de verdade começa. Você acabou de entrar no salão do boss do bloco A. Diz que vai limpar ambos bloco A e o bloco B. O prota sai correndo. Flechas são disparadas em sua direção. Fala que o ritmo é maior que o esperado. Sua força aumentou em 1 ponto. Não pode diminuir seu ritmo ali. O prota pisa em um piso e ele se move. Ele pula a tempo. Se ele cair vai morrer na hora. O prota gira no meio do ar. E consegue se livrar por pouco. Sua agilidade aumentou em 1 ponto. Cai um fogo do teto, ele consegue cortar. Devido à sua natureza sangue frio, você desenvolveu uma resistência a queimaduras. O nível da habilidade sentidos aumentados aumentou. 15,6%. Vem outra armadilha. Sua agilidade aumentou em 1 ponto. Sua vitalidade aumentou em 1 ponto. O nível da habilidade sentidos aumentados aumentou 16,9%. Ele segue upando atributos. O prota leva um soco do nada e voa longe. Em seus pensamentos o prota se pergunta se aquela coisa é uma das coisas que copiam jogadores. Manequim de cobre. Um manequim que copia os movimentos e ações dos jogadores com perfeição. O irmão do prota falou disso também. Essas coisas conseguem copiar as habilidades dos jogadores e usam elas contra os jogadores com mais força. Se conseguir derrotar eles, vai poder entrar no salão do boss. Mas se não conseguir derrotá-los, vai ser como se tivessem prendido uma bola de ferro em sua perna. Tem 2 jeitos de derrotar aquelas coisas. Você pode destruir suas cabeças ou empalá-los. O prota usa os olhos de dragão, e com isso acha o ponto fraco dele. O prota parte para cima para atacar. Uma pessoa grita que aquela coisa se mexe usando sensores, fala para achar e atacar eles. O prota presta atenção. Em seus pensamentos fala que talvez aquela seja a pessoa. Ele sentiu quando seus sentidos estavam fortalecidos. Mas ele já sabia que o manequim se move de acordo com os sensores dele. O prota consegue acertar o ponto fraco. E o manequim explode. Quem estava vendo fica em choque, sem acreditar. Esses foram os primeiros capítulos dessa obra incrível. Curta, comente e compartilhe para a parte 2. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k, e vire membro se possível. Valeu!